30 anos e não casei. E agora? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Eu Me Escolho. Meu nome é Sharon Oliveira e aqui nós falamos sobre o universo feminino, sobre autocuidado, autocura e sobre amor próprio. Então hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de uma mulher de mais de 30 anos que ainda não casou. Então esse vídeo vai ser uma conversa mesmo, lembrando que eu não sou terapeuta até o momento, e realmente eu queria compartilhar a minha experiência com vocês, de como tem sido essa fase que eu tô vivendo e as coisas que eu aprendi, as coisas que eu acho que pode ser importante para você também. Então, se esse tema te interessa, já se inscreve aqui no canal para estar recebendo mais conteúdos ainda sobre esse assunto. Curte esse vídeo, compartilha com as suas amigas que também podem se beneficiar dele. Então, se você é aquela mulher que você não tem o sonho de se casar, que pra você realmente isso não é uma prioridade, esse vídeo não seria exatamente pra você, mas você é muito bem-vinda pra ficar aqui. Mas, particularmente pra mim, é uma vontade que eu tenho. Eu sei que a gente recebe muita pressão da sociedade, que nós precisamos ter uma vida organizada até determinada idade, e tá tudo bem se você não concorda, se não é algo que você não quer. Mas, realmente, pra mim é um desejo. Construir minha família, ter minha casa, ter meus filhos. E eu sempre quis isso desde criança. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo e na igreja nós aprendemos desde muito cedo a importância da família, tanto para o nosso propósito divino aqui na Terra, quanto no plano de Deus para nós também. Mas realmente para mim, além de todo esse ensinamento, sempre foi um desejo genuíno. E eu nunca imaginei que as coisas não aconteceriam dessa forma. Eu acreditei que eu ia crescer, ali na idade adulta, com 20, 22 anos, ia conhecer uma pessoa, ia me casar e ia ter filhos. Só que não foi isso que aconteceu. Eu tive alguns relacionamentos, demorei até a iniciar, né, ter relacionamentos. Mas tive um, não deu certo, tudo bem, a vida segue. Aí teve um outro, não deu certo, tudo certo, você ainda nova, ainda tem muita coisa pra fazer. Só que com o passar do tempo, isso foi me deixando mais preocupada. Não dá certo uma, duas, três, quatro, aí já começa a ligar um sinal de alerta, né? E paralelo a isso, as pessoas entram num papel muito negativo aqui, aí começa a pressão, né? Eu lembro que quando a minha irmã se casou, ela se casou bem jovem, acho que com 19 anos, e na festa dela, no momento, eu tinha 17 anos de idade, ainda não tinha feito nem 18. E eu lembro de uma pessoa me cutucar e deixar um comentário, né? Que se você é solteira, provavelmente você já escutou muitas vezes. A tua irmã já casou, e quando é que você vai casar? Eu tinha 17 anos, eu era uma adolescente ainda. Eu sei que muitas mulheres se casam nessa idade, mas eu considerava muito nova, né, pra pensar nisso. Então essa pressão, ela já iniciou muito cedo pra mim. E conforme o tempo vai passando, as experiências vão acontecendo, isso começa a incomodar. Porque isso gera não é o que a pessoa fala, mas o que eu recebi, pelo menos, tem alguma coisa errada comigo. Se todo mundo casa, minhas amigas casaram. Quando eu fui missionária também eu tive algumas colegas, todas elas se casaram e você vai ficando, né? E começa a ligar um alerta realmente. Então, se você convive com alguém assim, você quer ajudar, não, cuidado com os comentários. Porque às vezes você quer botar a pessoa pra cima, né? Quer dizer que ela é bonita, ela é isso, bem-sucedida, porque que ainda não casou. E não é uma coisa que só depende de nós, né? Eu vou casar com outra pessoa, não vou casar comigo mesmo. Então, tem vários fatores que envolvem isso. E realmente, uma coisa que eu comecei a pensar é o que tinha de errado comigo, o que eu fazia de tão errado assim que não dava certo. E talvez pra você que não tenha crescido na mesma religião que eu, talvez pra você não seja algo anormal. Você tem 30 anos, 40 e não ter se casado. Mas a minha religião era algo bem anormal, porque as pessoas se casam muito jovens. Na minha idade, geralmente já tem todos os filhos até. Geralmente, né? Não acontece com todas. Mas eu comecei a pensar o que eu podia estar fazendo de errado. E isso foi bem positivo pra mim. Porque quando eu conversava com as pessoas, elas falavam muito sobre esperar a pessoa certa, ainda não chegou a hora, não tem nada de errado com você e tudo certo. Desculpa se eu me emocionar, mas é um assunto delicado mesmo, né? Mas enfim, eu comecei a pensar que realmente poderia ter algo errado comigo, né? Aí que eu me interessei em fazer terapia, em buscar mais autoconhecimento. E pra mim foi muito bom, tem sido muito bom de tempo pra cá eu ter aprendido mais sobre isso. E eu vi que realmente tinha muitas coisas em mim que precisariam ser corrigidas, né? Antes de eu poder ter uma relação saudável, como eu sempre quis. Que eu não queria só ter um casamento, né? Eu via pessoas sofrendo muito no casamento também.
não é o que eu queria pra mim, eu queria algo saudável. E hoje eu percebo que talvez se eu tivesse me casado antes, com as questões que eu tenho ainda, que ainda estou trabalhando, poderia não ter sido uma boa experiência. Então, é muito importante também a gente pensar que talvez o problema esteja em nós também. Não que a gente não seja boa para outra pessoa, mas que realmente pra gente ser feliz, talvez a gente precise corrigir e curar algumas partes, que nem sempre a gente percebe. Então, se você é solteira e tá passando por isso, eu sugiro muito, se você tem algum preconceito, deixa isso de lado e vai buscar o que faz bem pra você. Vai buscar se conhecer, procurar de onde que vem seus medos, de onde que vem seus traumas, porque tudo a gente consegue corrigir, só que se a gente não sabe, se a gente não olha pra isso, isso não tem como acontecer, né? Então não tenha medo de olhar pra si, de olhar de onde vêm as suas dores. Eu acho que é muito importante nós sermos sinceros com a gente mesmo. A gente às vezes quer esconder o sentimento de outras pessoas. Tem momentos que realmente não é adequado a gente falar o que a gente quer, o que a gente sente. Mas quando nós estamos conosco, a gente precisa admitir o que realmente a gente sente, por que a gente sente aquilo, por mais que não faça muito sentido, racionalmente falando. Quando a gente fala de emoções, de pessoas, geralmente não é racional, né? Não é uma conversa racional. Mas é importante entender, por exemplo, eu tenho esse medo. De onde esse medo vem? Por que que ele vem? Eu estou sentindo isso, mas por que que eu estou sentindo isso? De onde vem isso? Teve algum outro momento que eu senti? Então isso é muito importante a gente começar a se questionar. É importante você observar seus comportamentos também, porque se algo se repete, aconteceu uma, aconteceu duas, aconteceu três, talvez você tenha algum padrão de comportamento que está gerando uma consequência. Todas as ações que nós temos, elas têm consequências. Então talvez se eu mudar ali, o que eu sinto, como é que eu vejo, como é que eu faço as coisas, eu posso ter um resultado diferente. Mas se eu só pensar que eu sou perfeita, eu sou alecrim dourada, eu sou ótima, e as pessoas que estão erradas, talvez seja verdade, mas talvez não. E no final, quem vai se prejudicar é você. E às vezes você pode sim ser a tóxica, ser a pessoa com problema, a pessoa que foi determinante pro não sucesso das relações, né? E não tem problema você enxergar isso. Quanto antes você enxergar, melhor. Outra coisa que me incomodava muito é momentos da minha vida que eu tava bem comigo mesma. Realmente não estava sendo um problema pra mim pensar nisso, né? Não estava realmente pensando, tenho 30 anos e não casei. Tava curtindo outras coisas, aí vem alguém, né? Que você não via talvez há algum tempo. Aí a pessoa conversa, e aí, como você tá? Você tá... E aí, você casou? Aí você tem que falar, né? Que não, você tá solteira. Aí a pessoa já olha com um olhar de como se estivesse te consolando, né? E às vezes você realmente não estava pensando naquilo e vai tentar deixar um comentário para te ajudar, né? E isso eu sei que as pessoas não fazem por mal, mas não faça isso. Se você é uma pessoa que convive, né, com alguém nesse ano e você quer ajudar, não faça isso. Outra coisa muito desagradável, também jamais faça isso, é você ficar oferecendo a pessoa para outras, né? Tipo, eu tenho uma amiga que tá solteira, aí qualquer homem que aparecer, eu vou falar dela, vou fazer propaganda, vou estar oferecendo. Isso é muito desagradável. Muito desagradável mesmo. Até porque não é assim que funcionam as coisas, né? É muito constrangedor alguém te colocar na frente da outra. Às vezes a pessoa tá tentando ajudar, mas realmente é desagradável. Então deixa a pessoa, se você não tem nada de bom pra falar, melhor que você se cale. Então eu quero falar algumas coisas também que eu te aconselho a fazer enquanto você tá solteira. Porque a gente não pode ter tudo, né? Hoje a gente tá solteira, tem os prós e os contras. Quando tiver em uma família, um relacionamento, vai ter os prós e os contras também. Então, que prós nós temos, né, na vida de solteira? Primeiro, é importante você se conhecer. Você, além da terapia, eu não tô falando disso, eu tô falando de você conhecer o que você gosta, o que você não gosta, o que te incomoda, o que é importante pra você, quais são os seus valores, o que você não abre mão. Isso você vai saber quando você estiver sozinha, porque quando você estiver com alguém, talvez essa pessoa influencie. Então, quando você tá sozinha, é muito importante você procurar ter experiências, sair, conhecer outros lugares pra você decidir o que é bom pra você e o que não é. Outra coisa muito importante é você conviver com pessoas casadas também. Claro que nem todas as pessoas casadas, suas amigas casadas, vão poder frequentar todos os lugares que você vai, mas é importante você conviver para você ter esse modelo também. Porque se você é solteiro, você só convive com solteiras,
é difícil você ter uma referência, né? Uma referência saudável do que você quer. Então, eu adoro ficar com as minhas amigas que são casadas, ver a dinâmica familiar delas, olhar, nossa, que legal, eu quero isso pra mim. Ou tipo, isso aqui eu gostaria de fazer diferente. Então, é muito importante que você conviva com pessoas que já têm aquilo que você busca. Porque senão você fica muito estagnado, né? Você só convive com pessoas iguais a você. Então, é importante você conviver, sim, com pessoas casadas. As amizades aqui também são muito bem-vindas, então procura passar tempo com as suas amigas, passar tempo com a sua família e realmente criar memórias, né? Criar memórias boas, de momentos bons. Principalmente se você tá se sentindo sozinha, porque quando você tá com outras pessoas, você acaba saindo ali daquele núcleo de dor, de sofrimento, de solidão, e você acaba distraindo a cabeça, pensando em outras coisas e lembrando como é bom. Como é bom você estar viva, né? Como é bom você fazer outras coisas também. Uma coisa muito importante é também o ambiente. Ajusta o ambiente que você tá. E ambiente a gente fala tanto do ambiente pessoal, ambiente social, com quem você convive, onde você vai, e também do ambiente virtual. Se você tá solteira e nas redes sociais você só consome conteúdos falando mal de homem, ou falando que casamento é ruim, que o bom é ser sozinha, e não é isso que você quer, isso não vai te ajudar em nada, né? Então procura selecionar seu ambiente, principalmente virtual, que a gente está muito exposto hoje, para coisas que edifiquem, para coisas que te levem onde você quer. Que falem sobre autoconhecimento, que falem sobre relacionamentos saudáveis, porque existem muitos relacionamentos saudáveis, se não a maioria. Só que às vezes a gente acaba olhando para aquele que não deu certo e cria até uma justificativa, né? Tipo, viu? Eu não tô casada por conta disso, porque eu não quero isso. E acaba sendo o escudo uma proteção, ao invés de ser algo que vai nos levar mais pra frente ainda, né? E o ambiente social também. Se a gente quer alguma coisa, é importante que todas as nossas atitudes sejam alinhadas com o que a gente quer. Então, se eu quero um relacionamento sério, se eu quero uma família, eu preciso dizer não para algumas coisas. Para relacionamentos muito passageiros, para pessoas que talvez não tenham nenhuma intenção boa comigo. Então, tudo isso conta também, porque tudo que a gente faz envia uma mensagem para o outro, mas envia uma mensagem para nós também. Então, o que eu faço, o que eu tô falando para mim mesma com a minha atitude? Então, isso também é bem importante a gente pensar e estar selecionando. Não quer dizer que a gente vai ficar chata, que a gente vai ficar fechada, mas sim que a gente precisa selecionar aquilo que é bom e aquilo que está de acordo com o que nós buscamos. É muito importante você se cuidar também, em todos os sentidos, tanto do seu físico, da sua beleza, do seu corpo, do seu cabelo, da sua pele, como também do seu emocional. Muito importante, talvez você nunca mais vai ter esse tempo só para pensar em você. Então aproveita para cuidar de você durante esse tempo. E agora, queria deixar com vocês também alguns conselhos do que não fazer. Lembrando que eu não sou nenhuma terapeuta de relacionamento, mas pelas minhas experiências. Então, algo que não vai te ajudar em nada é se comparar. A comparação. Cada um tem a sua vida, cada um sabe onde lhe aperta o sapato, cada um sabe por que age como age. Então, se comparar é muito prejudicial. E eu sei que é muito difícil não se comparar. Mas tenta olhar para você, realmente para a tua condição. Você não sabe a condição do outro. Então isso não vai te ajudar. Outra coisa que não vai te ajudar é ter uma certa inveja de quem tem um relacionamento bom. Tipo, sua amiga, alguém próximo começou a namorar, em vez de você ficar feliz, você fica com aquela coisa, né? Eu queria que fosse comigo. Isso é um sentimento humano às vezes, mas é algo que também não vai nos ajudar. A gente tem inveja não vai acrescentar em absolutamente nada na nossa vida. Então, pelo contrário, viu a foto de uma família que você acha bonita? Abençoa isso. Tipo, nossa, que legal. O Senhor abençoe a vida delas, que um dia eu também possa ter isso. Isso vai fazer toda a diferença. Porque a gente só recebe aquilo que é nosso. O que é do outro, é do outro. Então, o que é meu tá guardado pra mim. Eu tenho muita fé nisso e eu preciso me preparar para receber. O que é do outro é dele, é de acordo com o merecimento e as coisas que ele vai receber. Outra coisa também é não se diminuir. A gente não tem menos valor por estar solteira, por não estar em um relacionamento, por não estar com um homem. Eu sei que muitas vezes isso pode parecer, mas a gente não pode acreditar nessa narrativa. O nosso valor diante de Deus, diante da vida, ele é único e ele é super precioso. E a gente tem que pensar nisso. Quando a gente for abrir brecha para conhecer alguém, ou abrir brecha para ir em determinado lugar, a gente precisa lembrar do nosso valor. Outra coisa que nós precisamos lembrar é que as nossas palavras têm poder. Então a gente tem que cuidar muito para que o que a gente fala, para que o que sai da nossa boca, sejam coisas para nos abençoar e não nos amaldiçoar.
Então, frases do tipo, eu nunca vou casar, eu nunca vou conhecer ninguém, homem não presta, enfim, isso não vai nos ajudar. Então, nós temos que falar coisas boas sobre nós e para nós, por que a gente gostaria para nossa vida também. Então, cuidado, pode parecer brincadeira, pode parecer um papo comum ali entre as meninas, mas a gente precisa tomar cuidado. E por último, e o mais importante, você não pode se diminuir. Você não pode se diminuir para caber na vida de outra pessoa. Você não pode abrir mão daquilo que é importante para você. Você quer ter um relacionamento, mas a que custo? Talvez agora pareça a coisa mais importante, mas no futuro você vai sempre se arrepender de abrir mão daquilo que é importante para você. Então, defina assim o que é importante para você, o que você não abre mão, seus valores inegociáveis, e fique firme nisso. Não é todas as pessoas que vão aceitar, mas tudo bem. Quem for te dar valor, quem for andar ao seu lado dessa forma, vai aceitar. E a gente atrai as pessoas, né, de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente faz. Então, defina o que você quer e tenha atitudes para isso e não abra mão. Não abra mão disso. Por experiência própria, você nunca vai se arrepender de defender os seus valores. E você sempre vai se arrepender se você tentar se diminuir para caber na vida de outra pessoa. E lembre que você é mulher. A mulher, ela não precisa correr atrás do homem. Isso é biológico, isso nunca vai mudar. No momento que você vai atrás de um homem, faz um movimento para ir atrás dele, o seu valor perante os olhos dele pode sim modificar. Talvez não dê para generalizar, mas na prática é isso. Eu particularmente já cheguei a essa conclusão. Todas as vezes que eu fiz o movimento de ir atrás, de ir procurar, nunca foi bom para mim. Eu me senti desvalorizada e acabou que não deu certo. Então eu te aconselho a fazer o mesmo. Então, espero que esse vídeo possa ter te ajudado, se você está passando por isso. Se você conhece alguém que está passando por essa fase, também envie esse vídeo para ela, talvez possa ajudar. Se você tem uma experiência diferente, me conta aqui. Se você tem algum conselho a mais, alguma informação a mais que você gostaria de passar, tanto para quem está passando por isso, ou se você já é casada e você gostaria de deixar um conselho para nós, né? Para nós que ainda estamos solteiras. Mas eu queria te agradecer muito a atenção nesse vídeo. Queria te pedir o seu like, para você se inscrever aqui no canal. Realmente aqui eu quero trazer as minhas vivências para vocês. Eu acho que todo mundo tem algo muito bom para poder compartilhar e eu quero fazer isso aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.